de volta, senhor internauta, para darmos continuidade à entrevista com o professor Yoshiaki Nakano, da Fundação Getúlio Vargas. E neste segundo bloco, nós vamos discutir sobre a economia e o sistema tributário brasileiro. E para iniciar com a pergunta, eu passo a palavra ao Alecrim. Que alterações na atual estrutura do sistema tributário nacional deveriam ser objeto de maior preocupação pelo legislador nacional numa eventual reforma tributária? Eu vou, digamos aqui, fazer a minha profissão de fé daquilo que eu acho ideal. Porque o efetivo vai ser negociado. Não adianta você ter convicção que tem que ser feito A, de repente você não vai conseguir fazer, assim por diante. Eu acho que o sistema ideal é um sistema em que a gente volta às coisas mais simples. As coisas mais simples dizem, o que é um bom tributo? Um bom tributo é aquele que a pessoa sabe que está pagando. É um imposto transparente na fronteira. Você tem competição internacional, você tributou o produto nacional, você tem que tributar o estrangeiro. É um sistema que é fácil de arrecadar e que é proporcional à capacidade de pagamento de cada um. Nessa definição, o imposto de renda é o ideal. Qual é o imposto ruim? Imposto indireto. Por quê? Porque o cidadão não sabe o que está pagando. Isso não cria cidadania, não cria a política, no bom sentido, né? O cidadão reivindicar, saber que está pagando e que, portanto, tem que ter bom serviço do outro lado. Então, primeiro, traçaria a definição de bom tributo na Constituição. O que é possível, né? Os diferentes entes da federação podem tributar. Então, logicamente, você tem que reverter toda a situação brasileira, mudar a estrutura de imposto indireto para direto. E direto todo mundo sabe que está pagando, e sabe, e vai berrar que pagou o imposto e não está recebendo o serviço adequado. Hoje, 70% da população, como eu disse, acha que não paga imposto, que é um absurdo. Exatamente aquele que mais paga, acha que não paga. Segundo ponto importante, eu acho que um sistema mais descentralizado, com competência maior para os estados particularmente, eu acho melhor do que o sistema que todo o poder está concentrado na União. Então eu estabelecia normas constitucionais do que é um bom tributo, porque esse tipo de tributo você pode criar, tem que ser transparente, etc, etc, e daria competência mais livre para os estados, eventualmente para os municípios, poderem montar seu sistema tributário. E aí é a competição entre diferentes entes federados. Quem tiver o melhor sistema tributário, promover maior crescimento, melhor distribuição de renda, vai acabar prevalecendo ao longo do tempo, que você cria uma competição positiva, não uma competição predatória. Então, esse, para mim, é o sistema ideal. Então, a Constituição em si não devia ter uma legislação tributária. Devia ter os princípios básicos que você tem que seguir. E o princípio básico, para mim, eu sei que é a sua preocupação, é que o nível dos estados, a federação seja mais poderosa. Não um sistema poder tão concentrado como o nosso na União. A rigor, nós temos uma falsa federação. Estamos descumprindo aí uma cláusula pétrea da Constituição, não está no capítulo tributário, de que não somos uma federação. Respeitamos isso sistematicamente. E dando prosseguimento, nós passamos aí para o próximo entrevistador, o Valente, que fará a sua pergunta. A presidenta Dilma declarou algo muito parecido com o senhor declarou aqui agora, já tem escrito. Eu acredito até que ela seja uma leitora voraz dos seus artigos. Porque ela disse o seguinte, que há 3 obstáculos que impedem o crescimento da economia brasileira. A carga tributária excessiva, a taxa de juros elevada e o câmbio apreciado e instável. São os 3 requisitos que o senhor também apontou agora há pouco como um tripé aí que o governo teria que manobrar bem e tal. Mas ocorre o seguinte, eu vou mexer em 2 variáveis, que são a taxa de juros elevada e o câmbio apreciado. Se eu abaixo a taxa de juros, eu estimulo o investimento, mas estimulo concomitantemente o consumo do crediário, porque abaixei a taxa de juros básica, abaixo também o juro do crediário. Estimula a demanda. Quer dizer, então, eu, de um lado,
ofereço melhores condições para o capital não ficar dormindo no banco e vir para o setor produtivo, e também para alguém ir lá no banco e tomar dinheiro a juro mais baixo para investir, mas de outro lado eu estimulo o consumo concomitantemente. Segundo, no câmbio, se eu deprecio o câmbio que hoje está apreciado, de um lado, as minhas exportações crescem. O câmbio está melhor, eu exporto mais. Importo menos, ou seja, eu dou um choque na oferta. A oferta fica menor, porque estou exportando mais, importando menos, eu tenho menos oferta interna, uma pressão inflacionária. Tendo o câmbio depreciado, capitais vêm de fora para investir aqui, porque eles compram mais reais com o mesmo dólar de antes. Então, isso eles vão bater no Banco Central, trocar o dólar por real. E o governo vai ter que emitir ou emitir moeda ou emitir títulos da dívida. Ou seja, o governo, todas essas medidas para depreciar câmbio ou para abaixar a taxa de juros são concomitantemente inflacionárias. Elas têm sempre um ladinho inflacionário. Como o senhor conciliaria isso com a carga tributária excessiva? Olha, é uma questão muito extremamente complexa, eu vou pegar alguns aspectos só. Em primeiro lugar, quando eu falo em carga tributária alta, isso é só possível mudar ao longo do tempo. Não é uma coisa para mudar de um ano para outro. Não precisa 10, 15, 20 anos para mudar isso no país. Então, colocado isso, eu acho que o que nós temos no Brasil é sistematicamente uma política, um mix errado de política. Nós praticamos um juro muito alto, isso aumenta o fluxo de capital e aprecia o câmbio. Apreciando o câmbio, você destrói a indústria porque entra importados. E aí a indústria é incapaz de responder à própria demanda porque está sendo fechado, destruído, fábricas fecham e tornam-se importadores. O mix correto, portanto, seria não os juros altos, mas o juro baixo, para estimular investimento, e segurar do lado tributário para evitar a inflação. Então eu posso ter o juro baixo, depreciar o câmbio e seguro a inflação do lado tributário. Aí eu contenho todos os excessos, a demanda, a expansão de crédito do lado tributário eu vou segurando, e aí eu coloco a economia numa outra rota. Não a rota da semi-estagnação, com juros altos, câmbio estagnado, que desindustrializa o país, e baixo investimento, e problema déficit público e dívida crescente, eu coloco numa trajetória de alto investimento privado, juros baixos, economia muito mais produtiva, competitiva, exportando bastante, importando menos, e do lado fiscal muito mais saudável, com dívida menor do governo, com carga tributária menor ao longo do tempo. Então, em vez de usar o único freio, se o único freio que existe fosse os juros, eu solto esse freio e seguro mais do freio fiscal. E isso, inclusive, resolve outro problema que nós discutimos, que amplia a capacidade de investimento do governo, espaço para o próprio governo poder investir mais também. Perfeito. Bom, obrigado. Muito bem. Nesse tema, sistema tributário brasileiro e economia, eu passo aí a palavra ao Fernando Alecrim para a próxima pergunta ao professor Nakano. Há autores que consideram que uma desconstitucionalização, ao menos parcial, do sistema tributário nacional, que hoje está principalmente na Constituição, poderia facilitar futuras adaptações a novas realidades, trazendo de volta o papel da lei complementar em um novo Código Tributário Nacional. O senhor entende que essa maior flexibilidade que criaria essa desconstitucionalização seria interessante, vantajosa para todos os entes federativos? E ela traria o risco de aumentar ainda mais a concentração da arrecadação e de poder tributário nas mãos da União? Não, eu sou favorável à desconstitucionalização, nós na parte tributária, mas toda reta, porque a nossa Constituição é muito grande. Eu acho que a gente devia ter na Constituição os princípios realmente fundamentais e, simultaneamente, fortalecer o Supremo, se tornar um órgão, né, que fica vigilante das normas constitucionais.
se os tribunais todos estão aplicando normas constitucionais e dar uma interpretação correta de cada norma constitucional. Então, nesse sentido, transferir grande parte do que está na Constituição para a lei complementar. Mas, simultaneamente, para evitar o problema que você está colocando, eu acho que você tem que fortalecer a federação. Se está na Constituição, federação, com uma cláusula pétrea, cabe ao Supremo Tribunal, quando o governo federal exorbita em qualquer aspecto, tomar imediatamente a medida, decisão. Por isso que tem um poder independente para exatamente criar uma harmonia entre os poderes. Então, caberia ao Supremo dizer, a norma constitucional proíbe de você ficar, né, intervindo demais e querendo centralizar cada vez mais a arrecadação, ou qualquer coisa que seja. Então, com isso, eu acho que você cria um sistema, é perfeitamente possível criar um sistema constitucional mais limpo, nítido, claro, com os direitos e obrigações fundamentais e transferir para uma legislação complementar todo esse calhamaço de coisas que está na Constituição e ter um país que funcione muito melhor. Só que aí envolve também, evidentemente, a reforma do judiciário e reforma, né, de todas as instituições do país. O Lobato tem uma pergunta. Não seria o caso contrário esse problema? Quer dizer, hoje nós não vivemos o problema tributário, não é um problema da falta de constitucionalização. Quer dizer, o que a gente vê hoje? De um lado, a gente tem quase que metade da arrecadação tributária do país é feita fora do capítulo do sistema tributário, através das contribuições sociais. Por outro lado, a gente tem que uma boa parte do poder político de definir as políticas tributárias, as regras do funcionamento do sistema tributário, elas acabaram migrando para um nível inferior. Quer dizer, os níveis de governo hoje têm uma autonomia para definir a política tributária que acaba fragmentando todo o modelo de tributação, descaracterizando. Quer dizer, hoje ele não é quase que impossível você identificar qual é o perfil do modelo tributário que a gente tem. E aumenta violentamente o poder, eu acho que excessivamente, o poder de definição dos níveis inferiores, das instâncias inferiores de governo, regras que deveriam estar num nível mais elevado, não é? Isso faz sentido? Não, o que você está colocando é fato. Eu acho que isso é uma exorbitância de poder, né? Um arbítrio exercido contra o cidadão, e no regime democrático verdadeiramente não poderia ser possível. Mas o que eu estou colocando é o seguinte: a Constituição deve estabelecer regras muito claras do que deve ser um tributo. Aí você não vai sair de 4, 5 tributos. Você não pode inventar cada hora, cada circunstância um tributo. A Constituição hoje permite, porque começa a listar os tributos, você bota lá no capítulo mais um tributo, e o governo inventa e começa a arrecadar a torto e direito. Então, eu acho que tem que ter normas claras do que é um bom tributo, que você só pode criar bons tributos, né, e deixar tudo transparente. Então, em vez de criar contribuição social, etc., você podia aumentar o imposto de renda. Só que imposto de renda transparente passa pela sociedade. A sociedade vai aprovar ou não. Quer pagar mais imposto ou não quer pagar? Se não quer pagar mais imposto, pela reforma orçamentária que eu estou propondo, o governo não pode gastar mais também. Eu acho que essa mudança é que nós precisamos ter. E aí precisa ter um órgão, que é o Supremo Tribunal Federal, que diz claramente o que é possível. Cada vez que alguém faz algo meio torto, fora, né, da clareza nítida que a Constituição dá, tem que dizer, isso não pode, é inconstitucional. Esse sistema que nós não temos. Muito bem, vamos ouvir agora o Valente para a próxima pergunta. Nós falamos há pouco sobre a carga tributária em relação ao PIB, que ela está em torno de 37% do PIB, a carga tributária brasileira. Que ela é elevada, é uma das mais elevadas do mundo, assim, em números absolutos, em percentual do PIB. Mas quando comparada a carga tributária per capita do Brasil com a do resto do mundo, nós temos o Brasil colocado em 74º lugar. Quer dizer, a nossa carga tributária per capita não é muito elevada.
per capita não é, ela 4 mil e poucos dólares aí, ano não é uma carga tributária pesada. 73 países têm carga tributária superior a essa per capita, mas ela acaba representando que é excessivamente elevada, talvez porque seja mal distribuída, ou, enfim, esses aspectos que o senhor estava colocando agora há pouco. Quer dizer, nós não temos a sensação de quanto pagamos nos impostos indiretos. As pessoas não sabem que estão pagando, quem gasta 100% do que ganha em consumo está pagando um imposto tremendo, porque a carga tributária dos tributos indiretos é elevada. E não tem essa sensação. O senhor não acha que isso é que é preciso fazer? Uma redistribuição da carga tributária? Por exemplo, para trazer o assunto aqui para o nosso lado do ICMS. Recentemente, a substituição tributária, introduzimos aqui, ampliamos a substituição tributária para uma infinidade de produtos, dizem aí que tem 60%, 70% dos produtos, e estamos tributando por margem média de valor agregado, sem direito à restituição, caso o contribuinte venda por preço inferior àquele da margem fixada. Isso onera excessivamente a carga tributária da mesa do mais pobre, porque o produto do mais pobre geralmente tem menor valor agregado do que a bolsa do Louis Vuitton que o rico compra. O senhor não acha que isso é que precisa mudar, essa distribuição da carga tributária? Outro exemplo, no imposto de renda, uma PJ, dona de um imóvel, aluga esse imóvel, se ele tiver lucro presumido, ele paga 11% de imposto de renda. Se uma pessoa física, o sócio daquela PJ, tiver o imóvel em nome dele, ele paga 27,5%. Quer dizer, é o mesmo fato gerador, configurando duas tributações diferentes. O salário das pessoas paga 27,5%, chega a 27,5%. O salário das pessoas chega a 27,5%, mas o dividendo, por exemplo, é isento. As bonificações, as subscrições. Quer dizer, então, nós temos um sistema que é meio torto, mas para consertar, ele atinge a elite. Ele atinge a elite, porque grande parte dos beneficiários estão nas classes dominantes. São eles que fazem as leis de Brasília e tal. O senhor vê a viabilidade de que esse tipo de reforma, que vai alcançar as classes mais dominantes, possa ser feito? Viabilidade política? Eu acredito que sim, porque numa democracia cada cabeça vale um voto. E hoje nós temos uma classe média muito maior que no passado. Se eu olhar para a sociedade brasileira, a classe D e E sempre foi a classe do contra. A situação está tão miserável que eles querem alguma coisa imediata. Mas a classe chamada classe média brasileira, classe C e D, pessoal empregado com carteira formal, com salário médio de pelo menos R$1.500 e tal, chegando até o nível médio, pelo menos, das empresas, essa é a grande maioria da população, mais do que 50% da população. E essa parcela da população está cada vez mais consciente. E está chegando a consciência também de que os serviços públicos são péssimos de qualidade. É uma das grandes reclamações. E em seguida vai ligar que se paga muito imposto, porque vai descobrir que cada produto que ele compra está a carga tributária. Então eu creio que vai mudar ao longo do tempo, não vai mudar de uma hora para outra. Por isso é que eu defendo que você deve reduzir a participação do imposto indireto e aumentar o imposto direto. O direto você cobra de quem pode pagar, não cobra de quem não tem recurso. Então é um imposto muito mais justo. Claro. Então, com essa mudança, eu acho que se resolve esse problema. Agora, no caso do brasileiro, o que se aponta normalmente é que, dado que a renda per capita brasileira é 1/5, 1/10, 1/20, muitas vezes, de um país desenvolvido, que tem uma carga similar em relação ao PIB. Então, está totalmente distorcido no caso brasileiro. Isso é que precisa ser corrigido. Os únicos países que você pode ter uma situação similar à brasileira, não tão ruim como o Brasil, em termos de carga tributária, são os países que eram do bloco soviético. Polônia, Hungria, esses países têm uma carga tributária similar à nossa. A Hungria, principalmente. Nós sabemos por quê.
simultaneamente, essa distorção de uma carga tributária muito alta, com a população pobre pagando relativamente muito mais, está por trás do fato de que o Brasil era o país de pior distribuição de renda do mundo. Durante anos e anos e décadas. Hoje não somos mais. Melhoramos. Nesse início nós avançamos bastante. Então acho que nessa mesma onda de mudança que nós estamos promovendo, nós vamos ter uma mudança no sistema tributário. Muito bem, é bastante otimista essa sua informação. Longo prazo, sim. É, sinal de que pelo menos estamos aí evoluindo. E para finalizar este segundo bloco, eu vou pedir ao Fernando que formule a pergunta ao professor Nakano. Eu tenho uma pergunta aqui que se refere a aspectos da carga tributária brasileira. Ela é vista como mal distribuída. A elite, as classes mais abastadas, pagam relativamente pouco, inclusive no ICMS atual, via substituição tributária, que transforma o tributo num Robin Hood às avessas, por tributar por margens médias, mas os produtos que as classes mais abastadas consomem são mais sofisticados, têm maior valor agregado, enquanto que a das classes mais baixas, esses produtos que as classes mais baixas consomem são de baixo valor agregado. Só que ambos os grupos pagam sobre as mesmas margens de valor agregado. E não só no ICMS, em outros tributos também, imposto de renda. No imposto de renda, os salários pagam 27,5%, enquanto os dividendos são isentos. Então, isso acarreta situações em que artistas, jogadores de futebol, publicitários deixam de ser pessoa física para se tornarem pessoas jurídicas, que é muito mais vantajoso para eles, né? Os aluguéis de uma pessoa física da classe média pagam 27,5%. Pois entram na faixa de renda desse percentual. Mas se o mesmo imóvel for alugado por uma pessoa jurídica, pelo lucro presumido, ela paga só 11% no total dos impostos. Então a pergunta é a seguinte: o senhor acha que se essas e outras distorções forem corrigidas, poderia haver fuga de capitais do Brasil, como recentemente ocorreu na Europa quando houve elevação do imposto de renda? Ou o senhor acha que esse tipo de medida nem passa no Congresso, pois o Congresso legisla para as classes mais abastadas para garantir seus privilégios? Olha, eu diria que realmente a carga tributária de um país reflete o sistema político. O nosso sistema político claramente privilegia aqueles que têm acesso ao poder, aqueles que conseguem exercer maior pressão política. E também existe um fato que é importante, que as minorias muitas vezes se organizam muito mais. O benefício daquela ação de organização retorno é muito maior do que interesses da grande massa da população, que não consegue organizar, porque o retorno para a grande massa da população muitas vezes é pequeno, enquanto a minoria pode ser muito grande. Então, esses são os problemas típicos da democracia que nós temos que enfrentar. Mas por isso que eu defendo sempre que você deve tributar impostos que sejam transparentes, sejam proporcionais à capacidade de pagamento, que possa corrigir o perfil de distribuição de renda. Eu acho que é difícil de fazer essa mudança, mas é nessa direção que nós temos que lutar. Aí a gente vive lutando para ter um sistema tributário mais justo, né, e correto. E daí também a minha proposta sempre de reduzir o indireto e aumentar o direto. O direto você sabe quanto a pessoa ganha e quanto ele vai pagar. O indireto você faz desigualmente. Um aspecto que é importante também frisar é o seguinte: em toda a sociedade você precisa do indireto. Os países da OECD representam mais ou menos 1/3 da arrecadação. No Brasil representava o contrário, 2/3, né? Indireto e 1/3 direto. É exatamente o oposto. Então nós precisamos botar o Brasil de ponta cabeça. Mas nos países desenvolvidos, o que se faz? Quando você tributa o pobre e o rico com a mesma alíquota, está praticando injustiça. Então, para o mais pobre, você faz programas que atinjam diretamente do lado da despesa. Esse é o programa correto. Por exemplo, na educação, o que você faz? O governo tributa todo mundo igualmente,
porque é difícil botar alíquotas diferentes para, né, pessoas ricas, pessoas pobres de imposto indireto. Só que você cria um sistema de bolsa de estudo. Quem precisa, vai, pede, consegue. Com isso você está criando justiça social do outro lado. Então você tem um sistema de arrecadação mais eficiente, mais barato, né? Tem que fazer um monte de alíquotas para cada classe. E do outro lado você faz um gasto menor, porque você atinge diretamente a população que você precisa atingir naquele que precisa. Na educação, o acesso à educação, que é uma coisa fundamental, você ganha um sistema de bolsa. Então, por isso é que nos países desenvolvidos, mesmo nos países comunistas, né, a educação é sempre paga. E tem sistema de bolsa. No sistema americano não existe educação gratuita. Todo mundo paga. O que você tem é um sistema de bolsa. Se você é bom, você é competente, você consegue estudar lá, porque tem um sistema de bolsa à vontade. Então, rico paga, pobre pede bolsa. Isso que nós devíamos fazer. E agora, no Brasil, nós temos uma distorção. Educação superior, né? Tem gratuidade e quem chega nas universidades federais são os ricos, né? Os pobres passam pelas escolas públicas do primário e secundário, não tem uma boa formação, não consegue ter acesso. Então está tudo meio investido no Brasil, né? Precisa de botar de ponta cabeça, né? Muito bem, senhor internauta, nós encerramos este segundo bloco entrevistando o professor Yoshiaki Nakano, da Fundação Getúlio Vargas, discutindo o tema Economia e Sistema Tributário. E convido-os a participarem do último bloco, o terceiro bloco, que nós vamos tratar da guerra fiscal e da gestão tributária. E convido-os também a participarem, formulando perguntas, fazendo sugestões para que nós possamos melhorar esse nosso sistema aqui de entrevistas com personalidades. Até mais.